Então, pessoal, nós vimos aí a distribuição eletrônica dos chamados átomos no seu estado fundamental, ou seja, os átomos que são eletricamente neutros, certo? Só que, como a gente sabe, existem alguns átomos que eles não são eletricamente neutros, né? Eles possuem carga elétrica. Então, esse átomo que possui carga elétrica, ele é chamado de íon, né? Isso que a gente já sabe, a gente já estudou, mas aí só para lembrar. Então, o íon é um átomo que tem carga elétrica. E ele possui carga elétrica porque o seu número de prótons, que são as cargas positivas, é diferente do número de elétrons, que são as suas cargas negativas. E isso ocorre porque o átomo ele vai perder ou ganhar elétrons, certo? Então, os íons, portanto, serão formados devido à perda ou ganho de elétrons. Sempre de elétrons. Na formação dos íons, a gente não mexe no núcleo, ou seja, a gente não mexe nos prótons, tá bom? Então, temos aqui, portanto, que os íons serão formados devido à perda ou ganho de elétrons. Por isso, vai haver essa diferença no número de cargas positivas e no número de cargas negativas, certo? E quando esse átomo perde elétrons, né? Quer dizer que o seu número de prótons vai ficar maior do que o seu número de elétrons. Ou seja, o número de cargas positivas nesse átomo será maior do que o número de cargas negativas. E isso vai gerar uma carga final positiva. Quer dizer, o átomo que perde elétrons vai ter mais prótons do que elétrons, vai ter mais cargas positivas do que negativas, portanto, ele vai ter carga positiva. E nesse caso, ele é chamado de cátion, beleza? Já aqui, ó, quando o átomo ele ganha elétrons, o seu número de prótons se torna menor do que o número de elétrons. Ou seja, o seu número de cargas positivas vai ser menor do que o seu número de cargas negativas. E isso vai gerar uma carga final também negativa. Por quê? Ele tem mais elétrons do que prótons, tem mais cargas negativas do que positivas, então a carga final dele vai ser negativa. Nesse caso, ele é chamado de ânion. Então, para a gente entender como que a gente realiza a distribuição eletrônica dos átomos, né, com carga elétrica, dos íons, a gente vai utilizar aquele mesmo exemplo do átomo A, que tinha número atômico 20, né? A gente fez a distribuição eletrônica aqui dele, e aí nós vamos utilizar esse mesmo número atômico aqui, né, esse mesmo elemento químico A, só que agora ele vai ser o A2+, tá bom? Ele vai ser o A2+, certo? Lembrando que ele tem número atômico 20. Então, utilizando o diagrama de Linus-Pauling, a gente vai primeiro fazer a distribuição eletrônica normal, como se ele tivesse neutro, certo? Como se ele tivesse no seu estado fundamental. Então, a gente tá aqui, né, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, vamos colocar aqui do ladinho, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Pronto, essa é a distribuição eletrônica dele, né? Ó, 2, 4, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, que é o número atômico dele. Beleza, tia, mas ele é 2+, ele é 2+. O que quer dizer 2+? Se ele é positivo, obrigatoriamente é porque o que aconteceu? É porque ele, ó, para ser positivo, né, para ser um cátion, ele perdeu elétrons. Quer dizer que ele perdeu elétrons. Ah, tia, como que eu sei quantos elétrons ele perdeu? Tá aqui, ó.
ele perdeu 2 elétrons. De onde eu tiro esses 2 elétrons? Eu tiro esses 2 elétrons da sua camada mais externa, tá bom? Vou tirar da sua camada mais externa. Qual é a camada mais externa? É a que tiver um número maior. Então, aqui nós temos 1, 2, 3 e 4. Então, essa camada aqui vai ser a camada mais externa, a camada 4. Eu vou tirar 2 elétrons dessa camada, então eu vou tirar esses 2 elétrons aqui. Quer dizer que a distribuição eletrônica desse íon A2+, esse cátion 2+, seria, portanto, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Essa daqui é a distribuição eletrônica deste íon, tá bom? Então, ficaria assim, a gente tiraria os 2 elétrons aqui da camada N, né, que é a camada 4, ok?